Hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data, instituída pela Organização das Nações Unidas, é uma conquista dos diferentes povos ao redor do mundo e existe não apenas como uma celebração, mas também como um reconhecimento dos desafios enfrentados. Para falar sobre essa temática, conversamos hoje com Diego Acanguaçu, integrante do Sítio Histórico e Ecológico Gamboa do Jaguaribe. Boa noite, Diego. Seja muito bem-vindo ao TVU Notícias. Para começar, eu queria que você explicasse para a gente por que essa não é somente uma data de comemoração. Muito bem. Essa data é super importante porque mostra como os povos indígenas são protagonistas e devem ser consultados, tanto para a construção de grandes obras, como acontecem em várias partes do país, que vem desrespeitar os direitos originários dos povos indígenas, sobretudo o direito territorial, já garantido na última Constituição de 1988, e reconhecer também a luta e a diversidade dos povos indígenas, muitas vezes estereotipados, onde as pessoas querem ver um índio que Pedro Álvares Cabral ou Pedro Vaz de Caminha descreveu, quando é muito mais complexo do que isso. Há uma diversidade gigantesca dos povos indígenas e, por exemplo, no Rio Grande do Norte e o Piauí são os últimos estados a reconhecerem essas diversidades, alegando que por terem transformado suas culturas, ora, todas as culturas do planeta são dinâmicas, estão nesse processo de constante transformação. E aqui, no Rio Grande do Norte, somente em 2005 que se vem a reconhecer essa diversidade dos povos indígenas, que continuam ainda em incessante luta para garantir os seus direitos, que a gente sabe que golpes e mais golpes vêm acontecendo de Cabral até a nossa época atual, contemporânea, e esse projeto político de tirar os territórios indígenas, de desconsiderar essa diversidade e não dar conta da particularidade de cada local, de cada grupo, querendo homogeneizá-las, quando não são grupos distintos. E para a gente dialogar e para a gente sentar, construir políticas, temos que ser democráticos, respeitar esses acordos e estar frente a frente com os povos indígenas. E esse dia representa isso, a luta e esse diálogo, essa construção, essa tentativa de fortalecer, garantir os seus direitos, suas culturas. Perfeito, Diego. E nesse sentido, considerando o nosso contexto, quais são os maiores desafios enfrentados pela população indígena? Superar, inclusive, esses estereótipos que vem marcando os indígenas, como dizer que você tem que ter uma pele assim, falar um idioma tal, morar numa casa de oca, sem perceber as políticas públicas desde o começo da construção do que hoje chamamos de Brasil e das Américas. Isso é uma luta não só do Rio Grande do Norte, não só do Brasil, é uma luta mundial, tanto que hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, os povos originários de cada local. E o maior desafio é esse, compreender essa diversidade, entender, dialogar, sentar, respeitar e não querer unicamente você encontrar um modelo fetichizado, estereotipado, superar esses paradigmas, esses preconceitos, essas discriminações que ficam congelando e tentando fossilizar os povos indígenas. Existe, Diego, nesse sentido também eu acho interessante falar que ainda nesse mês vão ter eventos, em celebração e também em alusão a essa data, não é isso? Exatamente. Tem a Festa Indígena da Castanha, no Amarelão, comunidade potiguara dos Mendonça, que fica em João Câmara. No dia 25 haverá a Cajuranha Araitê, que no idioma tupi significa a Festa da Castanha, que representa muito a luta desses povos, E é um momento ímpar, um momento muito significativo para esses povos e para as pessoas, para os parentes que queiram prestigiar e conhecer de perto, se envolver com as lutas indígenas, com as festas indígenas, com as histórias indígenas e utilizar essas contribuições para a construção de uma sociedade fraterna, justa, não apenas no papel, mas sim na prática, na convivência harmoniosa e respeitosa entre as diversas etnias, Ótimo, Diego. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente acaba de conversar com Diego Acanguaçu, integrante do Sítio Histórico e Ecológico Gamboa do Jaguaribe. Muito obrigado. Inclusive, sábado agora, dia 11, haverá o Cineoca e um documentário a respeito dos povos indígenas. Será exibido na Gamboa. Podem acessar pelo Facebook ou pelo Instagram Gamboa do Jaguaribe, e o evento é gratuito, podem chegar junto e vamos dialogando, prestigiando, vivenciando, reconhecendo e fortalecendo nossa história, nossas origens e essa construção de boas coisas. Muito obrigado, então.